O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é uma coisa que vai mexer com a sua mente, e esse é o objetivo. Quando a gente olha para o dragão e olha para essa mulher vestida de sol, isso nos faz colocar nossa atenção no que está acontecendo no cenário mundial em relação à União Europeia, à China, à ONU. Então, olhar para esse dragão e essa mulher vestida de sol, claro está que esta mulher vestida de sol não é nada mais, nada menos do que a nação que Deus separou. E todos esses detalhes nós vamos ver aqui agora, inclusive esses sinais vão ser refletidos nas constelações, e nós vamos ver aqui agora esses sinais dentro das Escrituras. Não é de interpretação particular, mas dentro das próprias Escrituras, e eu convido você a estar conosco conectado para que você possa desfrutar desse conhecimento. Eu sou o Rabino Yosef Barur, estamos aqui com mais um vídeo para você, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Shalom, shalom, meus queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo. Nessa série que nós estamos falando aqui sobre o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse. Temos falado de tantos pontos importantes, de tantas coisas boas, e hoje não vai ser diferente. Um tema que é um tema que eu posso dizer urgente, né? Um tema dos nossos dias. Nós estamos olhando isso no cenário mundial acontecer. E é muito importante que nós continuemos, você que está acompanhando aqui no nosso canal, continuemos nesse discernimento espiritual. A gente olha para o mundo espiritual e é um fato, a gente precisa discernir tudo espiritualmente. Mas é muito relevante a gente pensar que o que João viu há mais de 2000 anos atrás, ele lá atrás, num período tão arcaico, tão primitivo, ele olhou para os nossos dias. E ao olhar para os nossos dias, ele viu um mundo extremamente tecnológico. Mas é justamente nesse cenário tecnológico que também está envolvido o mundo espiritual. E nós não podemos perder o nosso foco, tá certo? Aqui hoje nós vamos compartilhar muita informação. Então eu peço a você que você continue conosco, não saia no meio do vídeo, vai até o final, porque já perto do final a gente tem ali algumas surpresas, algumas indicações que vai fazer com que você mantenha os seus olhos abertos em relação ao que está acontecendo aqui nos últimos dias. Bom, eu já peço a você que está aqui já conosco, acompanhando, não esquece de deixar o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para que você possa ser notificado dos nossos demais trabalhos que vão surgir, ou seja, a sequência continua. Depois desse aqui, esse vídeo de hoje é a mulher vestida de sol e o dragão. Tá? O próximo que vai vir, nós já vamos, ou seja, um dos próximos, né? Vai ser a mulher sentada na besta. Muita coisa importante para compartilhar com vocês. Mas o de hoje é a mulher vestida de sol e o dragão e o que está acontecendo em torno desse tema. Tá? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você deseja ser membro, apoiar aqui o nosso canal, se inscreva e se torne membro, você vai estar cooperando conosco para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do eterno nosso Deus e também possam desfrutar desse conhecimento bíblico, né, e de tantas outras informações que temos trazido aqui dentro da sabedoria judaica. Então, queridos, contamos com todos. Vamos começar, então, o nosso vídeo de hoje. Quero já compartilhar com vocês aqui o nosso material. Vamos lá. Baruch Hashem. Bom, a mulher vestida de sol e o dragão, nós vamos encontrar isso no capítulo 12 ali do Sefer Hitgalut. É um tema que todos vocês com certeza já viram muito, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, muitas discussões, a gente sabe que a Igreja Católica pegou a figura dessa mulher,
Olha para essa figura que nós estamos compartilhando aqui, uma mulher grávida, a lua debaixo dos seus pés, ela está vestida de uma cor parecida com a do sol, 12 estrelas sobre a cabeça. Essa figura ela foi pega pela Igreja Católica e foi transformada em Maria, né? Então, muitas imagens de Maria em várias igrejas católicas no mundo inteiro, principalmente lá no Vaticano, tem a figura de Maria nessa característica ali dessa mulher ali de Apocalipse, né? Mas é importante a gente entender que essa mulher, de fato, ela representa a nação de Israel, é o povo judeu, é o povo de Israel. Por isso eu coloquei para vocês aqui a pergunta, porque é uma pergunta clássica, Maishazot, quem é esta mulher? Não tem como esconder o significado tão claro das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês a referência aqui agora. Aishazot e Israel, essa mulher é a nação de Israel. E onde a gente encontra essa referência? A gente vai lembrar aqui nosso patriarca Yosef, né, quando ainda jovem, ele teve um sonho, além do sonho do trigo, que os seus irmãos o trigo dos irmãos se inclinava diante do dele, ele teve um sonho que era o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam sobre ele, para ele. Né? E ali mesmo, no próprio texto aqui de Gênesis 37, 9 e 10, aqui nós vamos ver assim, teve Yosef outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinar-nos perante ti em terra? Então veja que Yosef tem um sonho do sol, a lua e as estrelas, que representa o seu pai, sua mãe e seus irmãos. E quem dá a interpretação do sonho é o nosso pai Jacó. O nosso pai Jacó, ao ouvir, ele entendeu o sonho. E aí ele deixa uma indagação, você está querendo dizer que a gente vai se inclinar diante de você? Então, a mulher vestida de sol, ela está conectada a esta paraxá, a esta porção de estudo da Torá, aonde a característica dessa mulher é a mesma característica do sonho de Yosef. Ela está vestida de sol, representando ali o nosso patriarca, ela tem a lua debaixo dos seus pés, representando a nossa matriarca, e ela tem uma coroa de 12 estrelas, nesse caso aqui vai entrar Yosef também, sobre a sua cabeça. Quem é esta mulher? Esta mulher é a totalidade do povo de Israel, é a nação de Israel. E o interessante na visão é que ela está grávida de um filho varão. E nesse caso, nós vamos aqui ver a sequência. Então, assim, qualquer outra ideia que não seja essa vai ser descartada, porque não estará em harmonia com todo o teor da profecia que aqui está. A profecia está envolvendo a nação de Israel. O que vai acontecer? Aqui nós vimos que além dela estar grávida, ou seja, ela está ali com ânsia de parto, de dores para dar à luz. Então, agora João, ele vai olhar e vai ter uma visão. Ele vai ver um dragão, né, de 7 cabeças e 10 chifres, que está nos céus, como aqui nós vemos no verso 3, vai dizer assim, Gama otacher niraba shamaim, neitanim gadol adam kaesh, shiva rashim lo ve'eser karnaim, al rashav shiva ktarim. Os navos sahav shelish korvei hashamayim vehishlicham artzai. Viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. Literalmente, nós vemos essas duas figuras na visão, e nós estamos vendo a nação de Israel, e estamos vendo literalmente Hassatan, Satanás, o diabo, a antiga serpente, que o próprio texto vai dizer quem é esse dragão. Não é? E ele vem com o desejo forte de devorar, de destruir. Destruir quem? Em especial, ele tem ira da mulher, mas ele veio, ele se para diante dela e ele fica esperando ela dar à luz, porque ele quer devorar, ele quer destruir esse filho varão, não é, que vai nascer. E aí está escrito no próprio texto, que vai reger as nações. Quem é o filho varão que vem de Israel, que vai reger as nações, e o seu reino será eterno? É o Mashiach, é o Messias.
não? É Yeshua de Nazaré. E o que nós estamos vendo aqui já é a indicação histórica para que se possa entender aquele que está lendo a profecia de que quem é esta mulher? Esta mulher, bom, está conectada com a visão do nosso patriarca Yosef, é Israel. E o filho varão que ela está grávida, né, que está ali já para dar à luz, é o Messias que vai nascer da nação de Israel. Só que ao nascer o Messias, o dragão já estava esperando para destruí-lo. Ora, quem não vai recordar do que aconteceu quando o nosso Mashiach Yeshua, segundo as Bessorot, os evangelhos, ele nasce? O que vai acontecer é que Herodes manda matar o Messias. Na realidade, ele vai mandar destruir, matar os bebês, na realidade, as crianças de 2 anos para baixo, né, em Belém, em Efrata, com o objetivo de matar o bebê, que nesse caso aqui é o Mashiach estando pequeno, está sendo um bebê, como na visão. A mulher teve o bebê, né, o filho varão, e logo o dragão estava ali para devorá-lo, né? Então foram muitos bebês mortos em Belém. O que vai acontecer é que Hashem revela a Yosef, o pai de Yeshua, né? A Yosef e Miriam, né? José e Maria, e eles vão para o Egito. Eles vão sair de lá de Belém antes que a morte chegue, antes que o dragão devore o Messias. E assim eles são livres, né? Recebem o livramento de Deus. E isso é representado aqui próprio na visão. Porque o que vai acontecer? A visão já te dá um resumo da história do Messias, porque o foco da profecia não é gastar o tempo aqui agora explicando toda a vida e obra do Messias, e sim mostrar que a mulher, porque o foco aqui, o importante nessa descrição da visão dessa profecia é a mulher, para que você identifique, saiba quem é essa mulher. Ela tem o bebê, então o dragão se para ali para devorar o bebê, e o que vai acontecer? Vai vir da presença de Hashem, Deus, esse bebê vai ser arrebatado até os céus. Né? E quando a gente fala assim, foi arrebatado até o trono de Deus, então a gente já tem um resumo da história do Mashiach. Qual é o resumo? Ele é aquele bebê que a nação de Israel, ou seja, a mulher, ela teve. Então ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai iniciar o seu ministério, ele vai cumprir a sua função, ele vai morrer ali executado em Jerusalém, ele é sepultado, ele ressuscita depois de 40 dias, com seus discípulos, ele ascende aos céus e é levado até o trono de Deus. Então ali se cumpre essa visão, ou seja, ali já está todo o detalhe desta visão. Então o bebê que nasceu primogênito, o varão, ele é levado para o trono de Deus, então todo esse resumo da vida do Mashiach, onde ele nasce, ele cresce, aí chegou o momento do ministério dele, os seus 3 anos ali, ele é preso, ele é executado, né? Depois ele é sepultado, ele ressuscita, ao ressuscitar ele fica 40 dias com seus discípulos, e depois ele sobe aos céus e vai até o trono de Deus. Até aqui, nós estamos vendo a profecia acontecendo, esses detalhes sobre esta mulher que está sendo posto diante de nós. Não tem como considerar outra pessoa essa mulher. Essa mulher é literalmente a nação de Israel. Ok? Isso tem que ficar muito bem claro, porque há muitas pessoas criando ideias e interpretações adversas. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Uma vez que o dragão ele não conseguiu destruir o bebê, o que ele vai fazer? Ele agora vai direcionar a ira dele para a mulher. Né? Só que a mulher vai receber 2 grandes asas, como de águias, para fugir para o deserto e para ela, ou seja, não ser atingida pelo dragão. E quando a gente olha para esse texto, veja, o que está escrito aqui? Esse é o verso 6 do capítulo 12. והאישה ברחה למדבר, אשר שם הוא חם לה מקום מאת האלוהים, כדי שיכלתלוה שם 1260 יום. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Bom, o que é Elef Umatayim Veshishim? 1260 dias. Você pode fazer a continha aí, é 3 anos e meio. Então, na visão, ela agora recebe 2 grandes asas, ela voa para o deserto, onde já tinha um lugar preparado, e ela é alimentada durante 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Agora, é importante a gente entender isso
de duas formas. Você tem um contexto histórico e você tem um contexto profético para os últimos dias. E isso está claro. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que se harmonizam com o passado e outros detalhes que são possíveis agora no nosso presente, que é o futuro, né? O futuro deles, da época da profecia, né? Então, acompanhe comigo, por favor. Tenho certeza que vai abrir muitos olhos, né, para que você possa compreender o contexto. Então, Rechazon HaHistori. Vamos a uma visão histórica, tá? Foi o que eu falei aqui. O período em que Yeshua nasce é o período do Império Romano, tá? O Império Romano que envolveu toda essa área que você está vendo aqui, olha, tá? De vermelho, inclusive aqui a terra de Israel, olha, todo o norte da África, toda a Europa, tá? Até as ilhas de Breta aqui, que é a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, vai até aqui, olha, perto aqui da onde é a Arábia Saudita, então assim, onde é a Jordânia, tá? Pegando aqui perto da Babilônia. Então, toda essa área é a área do Império Romano, e era a época que Yeshua nasceu, era esse império. O que vai acontecer? A gente olha para Roma, a gente vê como Roma dominou, né? E a gente vê que Roma é a nação que vai destruir Israel, vai destruir o templo, e veja que, olha, qual é o símbolo de Roma. Que símbolo Roma tem? Né? O símbolo de Roma é esse, é uma águia. Tá? Então, olhando de uma maneira histórica, quem é naquele tempo que, destruindo o templo e dispersando o povo judeu, ou seja, destruindo a cidade de Jerusalém, destruindo o templo, Roma expulsou os judeus da sua terra, ou seja, Roma dispersou o povo judeu. Quando a gente olha para a profecia e vê que o dragão vai começar a perseguir a mulher agora, né, para tentar destruí-la, e ela recebe duas grandes asas de águia para ir para o deserto, é o mesmo que nós estamos vendo Roma fazer o quê? Expulsando Israel, ou seja, o povo, né, a nação, da sua terra, fazendo com que essa mulher, ou seja, fosse levada para o deserto, ou seja, fosse levada para as nações. Então, essa seria uma indicação das asas de águia sendo dada a ela, pelo fato dela ter sido expulsa dali por Roma, que é o símbolo de Roma, a águia. Né? Então, quando a gente olha, é muito interessante a gente pensar dessa forma no seu teor histórico, porque, de fato, esse evento, claro, de uma maneira mais simples agora, não dessa maneira histórica, ele vai se repetir. Então, para alguém que quer defender somente o lado histórico, aí está, de fato, uma explicação possível para a representação da águia e as asas dessa águia sendo dada à mulher, que representa Israel, e indo para o deserto, aonde recebeu lugar preparado. Se a gente for olhar, o povo judeu viveu espalhado sobre esse grande deserto, sobre as nações do mundo, esses 2000 anos. Não é? Então, isso seria a visão histórica. Mas agora eu te convido também para você ver a Rechazon HaNevuí, que é a visão profética. Se a gente agora traz a nossa visão para os últimos dias, olhando que esse evento vai se repetir, nós olhamos a nação de Israel nos últimos dias cercada por inimigos, e em um momento profético em que o dragão, em que Satanás vai direcionar a sua ira para a mulher, ela vai receber para que ela possa fugir para o deserto. Né? A gente olha para Israel, parece que Israel está cercado, já não tem para onde ir, mas está escrito que a mulher ela vai para o deserto para se esconder do dragão, para fugir do dragão. E chegando lá no deserto, ela encontra lugar preparado para ela, né? E aí sim entra os dias em que ela vai ser alimentada, que são 3 anos e meio, para fugir do dragão. E se a gente aplica isso agora aos últimos dias, olha a nação que ela é representada por uma águia hoje. É os Estados Unidos da América. Então, numa visão profética, será? Gente, eu estou aqui somente trazendo uma visão possível do que pode acontecer, não estou estabelecendo grandes verdades absolutas aqui, ok? Então, muito importante, eu sempre falo isso para vocês, porque aqui eu não estou marcando data, não estou falando nada disso, eu estou trazendo para vocês as possibilidades proféticas, tá? Porque tudo isso é uma realidade profética, tá? Os Estados Unidos é a nação que está ali do lado de Israel todo o tempo.
E se Israel agora, nos últimos dias, por ocasião dessa mensagem profética, Satanás direciona sua ira contra a nação de Israel, que é essa mulher, e ele precisa sair e ir para o deserto, ele vai encontrar um lugar no deserto preparado por Deus. Mas quem é que vai ajudar essa mulher a ir para o deserto? Quem é que vai ajudar Israel a ir para esse deserto? Ela recebe 2 asas de águia, e se é agora, né, na representação dessa nação, que é uma águia, então teria muito sentido, no contexto profético, entender aqui os Estados Unidos dando o apoio a Israel para se ocultar no deserto. Porém, vamos deixar essa parte aqui que a gente vai voltar nela, tá? Porque existe um outro detalhe aqui no deserto que eu quero compartilhar com vocês, que está dentro do contexto bíblico, tá? Uma grande probabilidade que eu acredito que isso vai acontecer, por causa do que está escrito. A palavra de Hashem é fiel, ela não volta atrás, tá? Uma palavra que Hashem falou através do profeta Isaías. Nós vamos compartilhar aqui. Mas então, até esse momento, a gente vê que a possibilidade essa águia dar asas à mulher para ir até o deserto, sendo os Estados Unidos nesses últimos dias. Mas qual é a sequência do texto? O texto vai continuar, ele vai dizer para a gente, dessa forma, do verso 7 e verso 8. O milchama hitcholelah bashamayim. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנים, והתנים נלחמו מלאכיו. הם לא התגברו, וגם מקום לא נמצא עוד בשמיים. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja o que está escrito aqui. Aqui está falando de algo espiritual, em que Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, e o dragão contra Miguel e seus anjos. Mas o dragão não prevalece, e o seu lugar nos céus não é mais encontrado, e ele tem que ser derrubado, tá? Mas esse verso nós vamos encontrar nas palavras do profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. Veja o que está escrito lá. O Vaedahi Yamod Michael, Hassar Agadol, Haomed al Binei Amecha, Veaita Etzara, Asher lo nihieta mihiot goi, Ad Aetai. O Vaetai Imalet Amcha, Kol Lamitzah Katuv Basefer. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, olha aí, Etzará, Tzará né, a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Você viu que tanto o Apocalipse quanto o livro de Daniel está falando do mesmo evento. Um momento em que Miguel, o grande príncipe, o arcanjo que representa a nação de Israel, responsável pelo povo judeu, ele vai lutar a favor do povo judeu. Já o que Daniel está vendo aqui, ainda em enigma, João vê claramente que a luta a favor do povo é contra um dragão e seus anjos. Ou seja, Yohanan, Achalia, João, o apóstolo, ele vai ver com detalhes, né? E é isso que nós estamos aqui compartilhando nessa visão. Por quê? Ao acontecer esta peleja, ao acontecer essa guerra, o dragão será expulso desse lugar onde ele estava, né? Então agora a gente vai entrar no cenário, a gente está falando do cenário espiritual, na realidade, né? Então o Tarhish Ruhani, né, que é o cenário espiritual, é literalmente, olha o que eu estou dizendo, literalmente o ser espiritual angelical chamado Miguel, com os seus outros malachim, com os seus outros anjos, lutando contra esse ser espiritual maligno, que é esse grande dragão, que é chamado Hassatan, a antiga serpente, o diabo, né? Então, ele vai lutar contra Satanás e os seus anjos, e Satanás vai perder essa guerra, e ele vai ser lançado sobre a terra. Esse é o contexto espiritual. Isso vai acontecer. Em um dado momento, isso irá acontecer. A gente olha aqui o verso 8 e 9, que diz assim, olha, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Olha quem é o dragão. O grande dragão, a antiga serpente. Isso está mencionando o Éden, né? Chamado de diabo e Satanás,
que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que tempo tenebroso virá, porque isso é um tempo tenebroso que vai vir. Essa daí é uma palavra profética para as coisas que vão acontecer em nossos dias. Ou seja, o dragão ele consegue arrastar com a sua cauda a terça parte das estrelas e levar com ele. Agora, esse mesmo evento espiritual, ele será refletido no Tarhish Astronomy, ou seja, o cenário astronômico. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo muito importante, tá? Não são todas as pessoas que conhecem esse tema, mas você que está conosco aqui, você que ficou até aqui no vídeo, você vai entender algo muito especial. Lembra lá de Gênesis, o quarto dia da criação, que Deus fez os astros para serem por sinais para a humanidade. Por meio dos astros, Deus fala com a humanidade através de eclipses, através de estações, né, que é eclipse do Sol, eclipse da Lua. Então, assim, é muito importante entendermos que há reflexos nos astros que falam conosco. E nós temos vários eventos bíblicos que vai mostrar para a gente, ou seja, sobre os sinais de Deus. Você pode até acessar um vídeo nosso também, que fala sobre astronomia. Nós fizemos aqui, são 2 ou 3? São 3 vídeos sobre astronomia judaica. Pode acessar lá, muita informação boa para acrescentar o seu conhecimento. Mas hoje aqui nós vamos compartilhar o seguinte, dentro dessa profecia, o que vai acontecer no campo astronômico. Antes de nós continuarmos aqui, eu quero convidar você, né, todo esse material, todo esse conteúdo, nós temos ensinado na nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, a ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Então você, dentro da nossa escola, tem acesso a muita informação, informações como essas que temos compartilhado, do contexto profético, dentro dos livros, e não somente do livro de Apocalipse, mas desde Bereshit, de Gênesis, até Apocalipse, nós trazemos todas as explicações, não só da parte teológica, mas dentro do contexto cultural e dentro das palavras dos sábios de Israel nos comentários rabínicos. Então, assim, estamos aqui hoje convidando você para vir estudar conosco. Aqui embaixo você vai ter todas essas informações para que você possa acessar a nossa escola e iniciar os seus estudos. Vai ser um grande prazer ter você conosco estudando também na nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University, ok? Já é muito bem-vindo, Baruch Hashem. Então, queridos, agora vamos aqui continuar no nossa explicação aqui, porque nós vamos para esse cenário astronômico, ok? Bom, eu quero que vocês olhem bem, prestem bastante atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. O que você está vendo é uma constelação chamada Nahash Bariach. Nahash Bariach, em hebraico, tá? É traduzido como serpente tortuosa ou serpente enroscadiça. Na realidade, essa constelação é chamada em latim de Draco. Tá? Ela é conhecida no meio astronômico científico como Draco. Tá? E ela tem uma grande relevância, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Esta constelação Draco é muito pouco mencionada, porém de muita importância no cenário astronômico judaico. É uma constelação que envolve todas as outras constelações do zodíaco. Segundo muitos sábios cabalistas, o Tele mencionado dentro do Sefer Yetzirah é o eixo imaginário ao redor da qual giram os céus, como se as esferas celestiais estivessem penduradas. Muitos atribuem ao Tele a serpente polar, chamada Nahash Bariach, mencionada no verso de Jó, capítulo 26, verso 13. Com seu espírito, os céus se acalmaram. Sua mão traspassou a serpente polar. Essa serpente polar em hebraico é chamada Nahash Bariach, e isso é uma alusão a essa constelação. É também mencionada no verso de Yeshayahu Hanavi, Isaías, capítulo 27, verso 1. Naquele dia, com sua grande e dura espada, Deus visitará e vencerá o Leviatã. Põe a sua atenção aqui. O Leviatã, a serpente polar, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão do mar. A serpente polar, e aqui nós vamos mostrar para vocês, a Nahash Bariach, é identificada com a constelação Draco. Isso não surpreende, pois Draco encontra-se bem próximo do Polo Norte. De fato, há 4.500 anos, Tuban, uma estrela na cauda do dragão, era a estrela polar.
A eclíptica é o grande círculo de esfera celeste traçado pelo plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Nessa perspectiva, a eclíptica é o caminho anual do Sol movendo-se de oeste para o leste através dos céus. Vamos continuar aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês a Terra com a Lua e as constelações, chamadas constelações do Zodíaco, ou seja, são as constelações que estão diante do nosso campo de observação. Aqui estão seus respectivos nomes em hebraico, tá bom? E a sua forma, né, as suas estrelas. Quando você coloca as 12 constelações e a constelação Draco, essa é a perspectiva que você tem. Você tem ela passando por quase todas as outras constelações, tá certo? Isso é muito importante para que você possa entender o que nós vamos dizer agora. Atenção a isto. Há dois pontos nos quais a órbita de um planeta cruza o plano da eclíptica. O ponto através do qual o planeta passa do sul do plano da eclíptica para o norte recebe o nome de nó ascendente. O ponto correspondente inverso é conhecido como nó descendente. Na astronomia medieval, o nó ascendente era frequentemente chamado de a cabeça do dragão e o nó descendente de a cauda do dragão. Esses dois são os dois equinócios. O equinócio da primavera é a cabeça e o equinócio do outono, a cauda do dragão. Seu nome equivalente ao tele na cultura árabe é al-Jazhar, que quer dizer nó ou nodo. E o que são solstícios e equinócios? É importante você conhecer, você vai conhecer agora. Quando o hemisfério norte da Terra, vamos aqui, quando o hemisfério norte da Terra entra em um período de inverno ou de verão, é chamado de solstício. O que significa? O solstício de verão é o período de maior luminosidade e menor escuridade naquele hemisfério, ou seja, o dia dura mais do que a noite. Já o solstício de inverno é o período de menor luminosidade e maior escuridade naquele hemisfério, ou seja, a noite dura mais do que o dia. E o que são equinócios? Os equinócios da primavera e de outono são aquele período em que a duração da luminosidade e da escuridade são iguais, ou seja, dia e noite duram a mesma quantidade de horas. 12 horas do dia, ou seja, 12 horas de luz, e 12 horas da noite, 12 horas de escuridade. Então, eu espero que esteja claro para vocês sobre a questão de como funcionam os solstícios e os equinócios, porque agora você vai entender uma coisa muito importante aqui, de uma maneira muito clara, muito tranquila, você olhando para essas estações e essas datas específicas, você tem a marcação certa das estações. Então, vamos começar aqui por dezembro, por exemplo. 21 de dezembro, você tem o solstício de inverno. Quando chega 21 de março, você tem o equinócio da primavera. Já 21 de junho, você tem o solstício de verão. E 22 de setembro, você tem o equinócio do outono. Tá? Então, é muito importante vocês fixarem a mente de vocês aqui, olha, a atenção de vocês, olha, no equinócio da primavera, que é onde a gente celebra a festa de Pêssar, da Páscoa judaica, e aqui, olha, 22 de setembro, equinócio de outono, que é o mês de Tishrei, aonde celebramos a festa do Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, o Yom Teruah, o Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret. Por quê? Porque quando você olha para cá, olha a constelação Draco aqui. Imagina que ela é uma referência de um dragão e aqui é a parte da cabeça. Sempre é vista onde? Nesse período do ano, olha, aqui no mês de Nissan, onde a gente celebra Pêssar. E a cauda dessa constelação, ou seja, as estrelas que compõem a cauda, sempre é vista nesse mês de setembro, onde é o equinócio de outono, né, onde se celebra o Ano Novo, Yom Kippur e Sukkot. Bom, Rabi Avraham Abulafia também identifica o tele como os nós celestiais, que nós vamos chamar de Ksharim em hebraico. Afirma que a cabeça do tele indica mérito e a cauda significa responsabilidade. Afirma que os nodos lunares são particularmente importantes porque apenas esses pontos podem ter lugar um eclipse, seja do Sol ou da Lua. Aqui temos um grande Siman Sod. Na Mazal Taleh, ou seja, na constelação de Áries, que é o do carneiro, em Pêssar, Yeshua morreu.
e assim esmagou a cabeça da serpente. Vocês lembraram que eu falei para vocês que a parte da constelação que aparece a cabeça do dragão é visto nesse período de Nissan? Então, o dia que Yeshua morreu é como se ele estivesse esmagando a cabeça da serpente. Era como não, ele esmagou. Isso representado no eclipse solar que aconteceu, a escuridão que houve no dia de sua morte. Agora você imagina que quando ele morreu, se pôde ver os céus e pôde ver a cabeça desse dragão ali expresso nas constelações. E a sua vinda, agora para os últimos dias, que segundo as indicações do Sefer Hitgalut, ou seja, o livro de Apocalipse, mostram um quadro como os dias de juízo, trombetas e sentenças como o mês de Tishri, cuja Mazal Mosnaim, a balança, quer dizer Libra, onde o dragão arrastará a terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Também evidenciará com o eclipse solar a conclusão do propósito divino, como registra Bissorat Matai, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 29 e 30. E também o Sefer Hitgalut, Apocalipse 12, 4, vai falar do quê? O sol não dará sua luz, a lua se transformará em sangue e as estrelas cairão do céu, a terça parte, né? Então, aqui eu dou um resumo para você das constelações, e aqui, olha, na constelação Tali, que é o carneiro, é a constelação de Áries, aonde celebramos Páscoa, não é? Aqui se pode ver a cabeça do dragão, ou seja, aqui Yeshua pisou a cabeça da serpente, e o seu calcanhar foi ferido. Já aqui, olha, aonde temos a constelação Mosnaim, que é Libra, né, a balança, aqui o dragão arrastará a terça parte das estrelas com a sua cauda. Queridos, eu espero que você esteja acompanhando toda essa informação, porque é extremamente maravilhoso nós enxergarmos o plano profético, primeiro o contexto espiritual acontecendo, realmente havendo uma guerra, uma luta entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. E essa guerra espiritual ela é refletida no campo astronômico, aonde a constelação Draco ela é vista, a parte, claro, que é agora do final, a cauda desse dragão, justamente nos meses que são os meses que expressam o juízo divino. Né? O que aconteceu quando Yeshua morreu lá atrás? Né? A cabeça dessa serpente, ou seja, dessa constelação, foi vista no dia que Yeshua morreu, por quê? Porque era o mês de Pêssar, ou seja, o mês de Nissan, aonde a gente celebra Pêssar. E aí, o que acontece? Até coloquei aqui uma imagem para exemplificar isso. Né? Veja isso aqui, olha, que coisa interessante. Né? A gente está falando do dragão, né? É claro que ali é a constelação, as estrelas, representada aqui espiritualmente pelo dragão. Imagina o dia que Yeshua morreu, lá estava ele executado, pendurado no madeiro, e houve escuridão. Gente, houve uma escuridão de 3 horas, de meio-dia até as 3. Isso é algo extraordinário. Você pode imaginar a mudança de clima que houve. Você pode imaginar o que houve no organismo das pessoas, no organismo dos animais, como tudo foi mudado e como se pôde ver o céu extremamente em escuridão, se pôde ver o céu estrelado. E assim se evidenciou naquele dia que a constelação de Talê, que é do carneiro, né, Áries, ali se podia ver as estrelas da constelação Draco, que faz parte da cabeça dessa constelação. Aqui está o eclipse solar, e evidenciando as estrelas, mostrando que justamente nesse momento em que Yeshua está morrendo, ele espiritualmente pisa a cabeça do dragão. Ele pisa o domínio do dragão. Ele vence o dragão, ele vence a serpente. Olha que coisa extraordinária. Né? O dia que ele morreu. E o que vai acontecer agora no final também será visto, também será expressado no campo astronômico. Isso é extraordinário. Baruch Hashem, que Deus revela os seus segredos para o seu povo e nos faz ter uma atenção muito especial para tudo, não é? O que vai acontecer no mundo espiritual e refletido também no campo astronômico. Baruch Hashem. Hatarhish Ageopolit, ou seja, também vamos falar do contexto geopolítico. Quero que vocês agora ponham a atenção de vocês numa coisa. Não é? Nós vimos aqui o campo espiritual, essa guerra espiritual refletida no campo astronômico, e
agora sendo refletido no campo geopolítico. Porque o que vai acontecer aqui embaixo, não é? Então eu quero que vocês agora ponham atenção de vocês nisso, por quê? Porque, novamente, eu vou dizer para vocês, não estou afirmando nada aqui, mas eu estou trazendo para vocês uma grande probabilidade, uma grande possibilidade, ok? Então, é muito importante que você tenha isso com seriedade, né? Porque é uma grande probabilidade. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas se você não tinha pensado nisso, eu vou fazer você pensar agora. Uma outra observação muito importante é olhar para o reflexo, né? Ou seja, o reflexo no espelho d'água, aqui embaixo, refletido no cenário político internacional. Veja o verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. E agora o verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, o filho homem. O dragão pode ser visto como a China comunista, que tem o dragão como símbolo e é representada pela cor vermelha da sua bandeira. Ok? Isso é uma possibilidade. Seria, por exemplo, e aqui eu quero que você pense comigo, porque é muita coincidência o que eu vou dizer. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Aqui veja o verso. Seria o céu, dito aqui, a União Europeia, cujo símbolo é uma bandeira azul e com estrelas como céu? Olha para a bandeira da União Europeia, aqui está a Europa, né? E aqui você olha para a bandeira da China. Ou seja, aqui embaixo você tem todo o território chinês, o dragão que representa essa nação. Então você vê que a profecia diz que o dragão arrastou terça parte das estrelas do céu. Se você olhar para essa bandeira, você tem 12 estrelas. Qual seria a terça parte de 12? Você vai ver que são 4, certo? Aqui se representaria a China, e essas 4 aqui, seria possível que a China tivesse apoio da União Europeia, ou pelo menos de 1/3 da União Europeia? Vamos deixar essa indagação no ar, tá certo? Quando a gente olha para a China, e realmente aqui eu trago algumas imagens de eventos que houve em harmonia dentre a União Europeia com a China. Ou seja, foram fóruns, foram reuniões, ou seja, uma grande probabilidade, até mesmo com a ONU, né, que também é representada pelo mundo ali, pelos países, né, na sua bandeira, mas veja que coisa extraordinária. Isso é um fato, isso é uma realidade. Aqui você tem aqui, ó, a nova Rota da Seda, né, a mais nova Rota da Seda, ou seja, a China sobre toda a Europa, ou seja, como se fosse um dragão ali estendendo as suas cabeças, não? Então, assim, é muito interessante que a influência comercial da China até sobre Gaza, até sobre a Palestina e a Cisjordânia. Você vê nessa foto aí o presidente chinês, ou imperador, ou ditador, como você queira, apertando a mão de Mahmoud Abbas. Não? Ou seja, aqui você tem a representante da União Europeia, a mulher mais poderosa ali, ou seja, também em um evento em que você tem essa união comercial muito forte, quase como uma dependência do mercado chinês, entre o euro e o ien, me parece que é o nome da moeda, né? Então, assim, acordos, pactos foram feitos e são feitos constantemente com a União Europeia e a China. Então eu pergunto para você, será que isso é possível? Será que o dragão ele pode exercer essa influência, né? E eu digo aqui dentro de um contexto aqui embaixo, tá? A gente falou do evento espiritual, isso vai ser uma realidade. Miguel vai pelejar contra o diabo, vai jogar ele para a terra. Né? Ao chegar aqui, ele vai ter muita ira a querer atacar Israel. Só que isso vai ser refletido antes dele chegar aqui no mundo astronômico. E aqui embaixo, nós podemos ver esse cenário acontecer. Né? Então, assim, é uma coisa para colocar muita atenção. Nós vamos chegando aqui ao final, né, já do nosso shiur, mas a última parte ele vai falar do que agora? Né? Nessa cena que você está vendo aqui, né, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar. Olha só isso aqui, ó, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher. Veja de novo. A terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio
que o dragão lançara da sua boca. Recorda que eu falei que a gente ia voltar nesse tema? Nós vamos voltar aqui novamente, nós falamos lá atrás, então ponha sua atenção aqui agora que eu vou trazer outro dado aqui muito importante, que é a grande probabilidade também disso acontecer. Nós estamos falando agora do cenário político, onde Israel seria perseguido, e aqui vamos deixar aqui em aberto, pode ser pela China, pode ser por qualquer outra nação, mas dentro dessa perspectiva que a gente trouxe. Então Israel agora vai receber uma ajuda, as asas dessa águia, que vai ajudar ele a voar para o deserto, a se transportar para o deserto, e nós mencionamos aqui da probabilidade, a grande possibilidade de os Estados Unidos, que hoje é representado por uma águia, ajudar Israel nesse momento, né, proporcionar a Israel ajuda para que possa se mover para o deserto. Então, a visão dessa mulher agora no deserto, né, ou seja, porque está escrito assim, ela foi para o deserto aonde ela, para o seu lugar, olha só o que está escrito, foram dadas as asas de águia, né, para essa mulher, de grande águia, para que ela voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, representa 3 anos e meio. Então agora a gente não está falando de teor histórico, a gente está falando do que realmente é profético para os últimos dias. Então assim, falando dos 3 últimos anos, os 3 e meios, né? 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Agora olha que coisa interessante, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, para o deserto, ao seu lugar. E aqui eu estou afirmando para vocês aqui, ó, estou afirmando, é provável que esse deserto seja o Egito, e que o Egito ajude Israel. Você está falando que a nação do Egito, que é muçulmana, ela vai ajudar Israel? Sim, porque o Egito tem uma promessa. E a gente vai compartilhar esse verso aqui agora com vocês, essa referência, né? Lembrando que boa parte do Egito também é de árabes cristãos, tá? Embora o presidente, embora o governo é muçulmano, mas ele tem uma grande parte da população cristã, né? São árabes cristãos. Então veja que isso aqui agora, olha, Isaías 19, 23, 25, naquele dia, veja isso, Baiomaú, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque Adonai dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Vou ler de novo. Porque Adonai dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Você viu isso aqui? Que o Egito vai ser abençoado? Agora, eu pergunto assim, mas por que isso? Né? Lembra que Israel, quando precisou, Deus abriu as portas do Egito por meio do nosso patriarca Yosef, e Israel viveu no Egito. Lembra disso? O Egito abriu a porta para o povo judeu, para os filhos de Israel. Por isso ele tem uma promessa de bênção. A Síria também, quando as tribos de Israel foram levadas para a Síria, que é o mesmo lugar, a região onde está a Babilônia, o povo judeu também viveu tranquilo lá. Então, assim, foram 2 grandes nações que receberam o povo judeu quando, em momentos de angústia e de privações, puderam viver nessas terras. E Deus vai abençoar essas nações, que nos últimos dias vão estar ao lado de Israel. Eu não sei como isso vai acontecer, mas que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, a probabilidade que esse deserto seja ali o Egito, a região ao redor de Israel, e ali, no caso, o Egito ao sul, é uma grande probabilidade. Você olhar assim para o Egito, você vê que o Egito tem a parte desértica dele, mas tem a parte também fértil, né? Ou seja, toda uma condição de receber o povo judeu se tiver necessidade, né? O que na realidade é preciso que a hostilidade e o sentimento maligno ele acabe, né? Mas tudo isso é dentro do propósito divino no tempo certo. Isso com certeza pode acontecer, né? É provável que esse deserto seja o Egito e que o Egito ajude Israel. Será
isso possível? É possível. Mas será que vai acontecer? Eu não sei, mas grande probabilidade. Então fique atento a isso, porque isso é provável acontecer. E a última parte diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Agora olha isso aqui, ó, fora da vista da serpente. O que significaria isso? O que está querendo dizer isso, fora da vista da serpente? Eu não tenho como pensar em outra coisa. Será isso toda a rede de internet, câmeras e satélites espalhada pelo mundo que estarão a serviço do anti-Mashiach? Para mim, com certeza. Porque não há lugar no mundo em que ele não vai poder ver nem ouvir o que as pessoas estão fazendo e falando. Uma rede conectada de informação satélite por todo o mundo, é como se o dragão tivesse com o seu olho espalhado por todo o mundo. Mas naquele contexto em que a mulher vai para o deserto, ela estará fora da visão da serpente. Vai ser um momento em que ele não vai poder encontrar essa mulher, ela vai estar oculta, ou seja, vai ser um momento em que a nação de Israel vai conseguir se ocultar do dragão, né? Então, assim, será que realmente estar longe do olhar do dragão seria por meio da questão, ou seja, o olhar do dragão passando por toda a Terra, a rede de satélites e câmaras e internet espalhada sobre todo o mundo através de satélites? Grande probabilidade. Aonde ali o anti-Mashiach vai ter esse domínio, né? Vai ter esse controle sobre as pessoas pela influência do dragão. E o texto termina dizendo, né, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Quem são essas pessoas? E eu termino falando para vocês assim, ó, Hashomrim et mitzvot Elohim, velaem edut Yeshua, Hamashiach. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Eu não tenho o que dizer outra coisa a não ser o judaísmo messiânico. As pessoas, tanto judeus e não judeus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, serão um alvo desse grande dragão, que não podendo atingir a nação de Israel, ele vai fazer guerra a todo o restante da sua semente, da sua descendência. Queridos, grandes pontos importantes a considerar. Espero que todas essas informações que eu trouxe para vocês possa abrir os olhos de cada um, possa dar mais entendimento, mais possibilidades para enxergar o cenário mundial hoje, os últimos dias que estamos vivendo, de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, né? Então, assim, sempre considere, não descarte, mas considere que tudo isso é possível. Kol itachem, kol efshari. Tudo é possível, tudo é provável. Que o eterno nosso Deus vos abençoe, traga a todos vocês bênçãos dos céus, discernimento, não é, para que vocês continuem caminhando na presença de Hashem. E o mais importante, como terminamos aqui, guarde os mandamentos de Deus, ame a Deus, busque estar na sua presença e mantenha o testemunho de Yeshua, mantenha a sua fé firmada, o testemunho do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Não abra mão desse testemunho, porque isso vai fazer grande diferença nesses últimos dias, nesse Acharit Hayamim que estamos vivendo. Que Hashem abençoe a todos, Shalom Uvrachá, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não esquece de dar aquele like mais uma vez, eu peço a vocês, compartilha esse vídeo e comenta aqui o que vocês acharam sobre tudo isso. Não tem problema se discorda, pode falar, fale conosco, né? Que o Eterno vos abençoe. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Shalom Uvrachá, Shalom, Shalom.